Bem-vindos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Ponta de Gôndola, desta vez o 36º episódio. Nós estamos muito felizes, muito satisfeitos pela trajetória que estamos trilhando, né? Construindo porque mais importante que simplesmente um podcast é deixar registrado o legado de pessoas. A gente tem tido muito cuidado, sempre eu acho que um dos diferenciais do nosso podcast é a escolha adequada das pessoas e a contribuição que elas possam dar, né? Nós temos duas características que têm nos marcado ao longo desses 36 anos. A gente está descobrindo, a gente vai construindo, a gente vai avançando, né, nesse mundo digital, nesse mundo infinito do YouTube, do Spotify. Mas os diferenciais que a gente tem tido são pelo menos 2, 3. A gente tem buscado conteúdos fortes no mundo do varejo, tá? A gente agora criou um slogan, o varejo passado em revista, já que eu sempre fui um cara de revistas, né? Então, Ponta de Gôndola passa a ser o varejo passado à revista no seu mais amplo escopo, em todas as suas facetas, em todas as suas vertentes, né? Desde o consumidor, chegando no fornecedor, no supermercadista, naquele cara dos produtos. A gente já falou de azeite de oliva, já falou de vinho, já falou de um monte de coisa. E a gente tem tido esses 3 pilares: conteúdo, convidados de qualidade e, principalmente, uma informalidade na condução de cada episódio, né? A nossa ideia é conversar, aprender e descobrir como cada um de vocês do outro lado da câmera. Eu, por exemplo, não tenho roteiro nenhum, nunca tive. A gente começa a conversar, vem um convidado, a gente vai perguntando, não sei o que vai sair, não sei o que vai acontecer, mas tem dado certo. E eu queria agradecer. Passou a Rosângela, agora a diretora da Famecos, a Rosângela, nossa legal, colega. bacana. Tem dado certo. Eu queria agradecer mais uma vez o apoio, o patrocínio de nossos apoiadores, a Dipan Gaúcha, empresa fundada em setembro de 1986, que agora vai fazer 40 anos, agora em setembro, do nosso amigo Cláudio Ferreira, uma empresa distribuidora de produtos que é uma referência entre nós, de muita qualidade, de muita credibilidade, representando marcas muito fortes, como Nissin, como IP, como Mars, como Condor, como Red Bull, como Ovomaltine, Dori e tal. O Cláudio agora leva a Dipan Gaúcha há 40 anos, agora em setembro, né? Uma empresa que realmente me orgulha muito de ter como nosso apoiador. E também a GS1 Brasil, né? Que agora no dia 30 de junho estive em São Paulo, proporcionou uma festa fantástica lá no Tokyo Marine Hall, para comemorar a presença de 70 diferentes segmentos da economia entre as empresas associadas da GS1 Brasil. GS1, que é a empresa que coordena, a entidade que coordena no mundo todo e também no Brasil, comandada aqui, presidida pelo João Carlos Oliveira, toda essa questão dos códigos de barras, e agora está lançando o código 2D, que vem para revolucionar o mercado. Não mais será um código de barras linear, mas sim um código através do QR Code, e que trará todas as informações necessárias de cada produto. Quer dizer, você vai saber a carne, qual a fazenda que produziu, quando foi abatido o gado, etc, etc, etc. E a GS1, eu fui fazer uma pesquisa rápida, existem 80 segmentos na economia, e a GS1 já alcança 70 desses segmentos, fez uma belíssima festa para comemorar. São mais de 62 mil empresas associadas nesse trabalho belíssimo. Eu tenho muito orgulho e muita satisfação de contar com o apoio da GS1 e da Dipan nesses episódios. Antes de anunciar a nossa convidada de hoje, também queria pedir a vocês que aquela coisa padrão, né, chavão, de se inscrever no canal, dar o like,
compartilhar, comentar. Fernando, manda comentar, que quando comenta o troço explode. Aliás, a nossa especialista hoje vai nos dar algumas dicas de referências a esse respeito. Nós estamos com episódios que já chegam a 3 mil visualizações, estamos muito felizes. Diante desse grande nariz de cera, desse grande introito, né? Eu queria, então, apresentar a nossa convidada, que é uma velha amiga, né? Não tão velha assim, mas que começou a trabalhar na Jornal Comunicações, a nossa empresa, em 1996, ou seja, estamos comemorando 30 anos, né, nessa relação. Que loucura! Que é a Márcia Budke, que hoje é a diretora, a CEO, como se diz modernamente, da Brazo Mídia, que nós vamos tentar entender o que é e como é que funciona. A Márcia, que há 30 anos atrás eu tive o orgulho de ter trabalhado na Jornal Comunicações, onde ela provavelmente aprendeu tudo que sabe, não, brincadeira, mas aprendi muita alegria, um time formado pela Neca Hickman, pelo Zanoni, pela Márcia Daut, por tantos profissionais queridos que a Jornal, naquela época, formou e lançou ao mercado. Márcia, é uma alegria gigantesca, depois de todo esse introito, te ter aqui conosco nesse 36º episódio do Ponta de Gôndola. Me conta um pouquinho do início da tua trajetória, para começar. Então, logo quando eu comecei a trabalhar na Jornal Comunicações, a partir daí eu tinha acabado de voltar da Alemanha, porque logo que eu me formei, eu passei quase 4 anos morando na Alemanha, e logo que eu voltei para o Brasil, eu digo, bom, para mim ficar aqui, eu preciso começar a trabalhar imediatamente, porque eu pensava em voltar e não ficar. E eu me lembro que daí apareceu essa oportunidade na Jornal Comunicações, né? E eu comecei a trabalhar ali. E tu fazia o evento, então, um evento onde, como era o nome do evento, eu não me lembro, que era que era o evento que a gente fazia todo o clipping das matérias. Não era da Agas, não. Não, Fernando, de desfile, era alguma coisa assim, ou concurso. Não me lembro, enfim, existia esse evento, mas logo, e tu já fazia os house órgãos também, e as revistas, né, supermercadistas, né, logo depois, eu acho que eu estava há 2 ou 3 meses, veio a NECA, né, e a gente começou cada vez a montar uma equipe comercial ali mais forte, né, e comercializava as revistas, então, né, Sim. A Agas, me lembro da Wonderful também, Sim. Revistas maravilhosas, a Atlântida a também. Revista Atlântida. A Revista Atlântida. Foram quase 3 anos muito bacanas. Depois daquilo, depois da jornal, eu fui para a RBS, onde eu trabalhei 1 ano e pouco na TV Com, foi a minha entrada no Grupo RBS, daí logo depois a RBS TV, que foram mais ou menos 8 para 9 anos, e depois eu fui para o digital dentro da RBS. Daí eu fui gerenciar a área comercial do Clique RBS, e que tinha vários produtos, né? Daí tinha Pense Carros, Pense Imóveis, a ZH Digital, as rádios. Era o nascedor, o embrião, né? Exatamente. Era assim, internet ainda era terra quase de ninguém. Tu lembra quando é que foi que nasceu a Clique RBS, sei lá? Quando eu fui para o Clique RBS, o Clique já era um veículo muito forte. E ele agregava, né? Ele era como uma grande home que agregava todos os outros veículos da RBS que estavam também se digitalizando, né? Como Rádio Gaúcha, a própria Zero Hora, né? Mas ele era como a gente brincava, uma grande capa para todos esses produtos. Depois o grupo foi mudando, né? E o Clique RBS, todo aquele grupo, que era um time de mais de 60 pessoas, foi indo para outras áreas do Grupo RBS, né? Porque mudou o modelo do próprio digital dentro da RBS. Daí eu voltei lá para a TV de novo, lá para o Morro, para a chegada do G1 RS, né?
Então, ali eu trabalhei mais 1 ano e meio, mais ou menos, daí eu saí da RBS para empreender. E com um ex-colega meu de RBS, que também era meu colega na SPM como professor. Então, durante a RBS, eu também fiz o meu mestrado em Administração e Marketing, que foi aqui na PUC, UMAM, e comecei a dar aula. Quando eu saí da RBS, eu continuei, né, na academia e também fui trabalhar com o Gessé Rodrigues, que me convidou, que era um cara que conhecia muito de digital, né? Há tantos anos atrás, ele já tinha a escola do marketing digital. Depois ele foi para São Paulo e eu fiquei sozinha com a Brazumedia, que é, Fernando, né, que tu perguntou no início, é um hub de plataformas digitais. Nós trabalhamos somente com mídia digital. Então, eu continuei na área de planejamento e comercialização, que é onde eu trabalhei na RBS todos esses anos, porém com outras tecnologias, né, mais robustas, né, com mídia programática, que estava começando mais forte no Brasil naquela época, e aí a gente foi crescendo. A tua formação, voltando um pouco, tu estudou... Eu sou publicitária. Formada? Formada pela Fabico. Fabico. Sim, eu sou do Aqui sempre tem alguém da Fabeco ou da Fabico, né? Que eram os grandes rivais da época, né? Eu sou do interior de Passo Fundo e vim morar em Porto Alegre porque na UPF não tinha comunicação social na época, não tinha. Daí meu pai, me lembro que até comentou, tudo bem, se tu passar na URGS, tu pode ir, né, Márcia? Passei. Nada como um desafio para quem quer vir morar em Porto Alegre também, e quer ser publicitária. Sim. E vim morar em Porto Alegre, então, com 18 anos. E aqui fiquei até o final da faculdade, onde eu também sempre quis morar fora. E a Alemanha já foi, como meus pais, meus avós já falavam alemão, e eu falava um pouquinho, a Alemanha já foi um destino, assim, já construído. É alemão, é isso? Busque alemão, sim. E daí eu fui morar na Alemanha, e na Alemanha eu fiz uma pós-graduação em marketing também, mas antes dela eu fiquei 1 ano só aprendendo alemão, porque a Alemanha tinha, acredito que ainda tem escola somente para estrangeiros, que tu estuda 1 ano full-time Isso alemão. foi em 90 e poucos? Isso foi exatamente em 90 Recém e poucos. tinha caído o Muro de Berlim? Recém tinha caído o Muro de Berlim. E fosse morar onde? Eu fui morar em Colônia. Colônia. Que é uma cidade universitária muito bacana. E na Universidade de Colônia eu estudei 1 ano de alemão. Eu fui várias vezes na Messe lá, né? Tem muitas... Na beira do rio lá, do né? Reno. Que divide, e tinha a feira de Anuga, que era em Kohl, Messe, a gente atravessava, tem várias Düsseldorf, não sei o quê. Em Düsseldorf. Na Alemanha tem várias messes, né? E foi isso, Então ficou Fernando. quanto tempo na Alemanha? Fiquei quase 4 anos. 4 anos? Quase 4 anos. Porque eu fui para estudar alemão. Eu gostei tanto de morar na Alemanha e de viajar, eu queria viajar bastante, quando tu está morando lá, isso te possibilita, que eu voltei para o Brasil, eu passei nesse curso de alemão e daí eu poderia entrar como estudante universitária na Universidade de Colônia, numa graduação regular. Eu escolhi romanística, que seria mais ou menos letras aqui, e consegui renovar o meu visto de estudante, né? Porque eu não tinha letras cidadania. Em alemão deve ser um nível de exigência alto, né? Sim, mas não me formei nisso, né? Eu mas entrei, estudou um pouquinho. Estudei um pouquinho e eu sempre gostei de marketing, né? E daí fiz na WAC, que era a Westdeutsche Akademie für Kommunikation, uma pós-graduação de 1 ano e meio. Seria o que são os cursos de pós-graduação aqui numa PUC, numa SPM, por exemplo. E conheci o meu marido na Alemanha, depois de já estar mais ou menos 2 anos e meio lá, conheci um gaúcho de Porto Alegre. É mesmo? As loucuras da vida. E daí ele quis voltar, né, para o Brasil. Ele voltou uns 6 meses antes de mim, e daí eu voltei também. Daí voltei, nos casamos, né? Ficamos em Porto Alegre e aqui estamos. Que maravilha. Já está quantos anos casado já?
Esse ano serão 30 anos. 30 anos. Também. Casou na época da Jornal Comunicações. Exatamente. Eu casei em 96, eu estava trabalhando na Jornal Comunicações. O meu primeiro filho, o Bruno, também nasceu enquanto eu estava trabalhando na Jornal, o segundo Pedro, já na RBS. Que maravilha. E a Jornal acabou sendo o primeiro emprego na volta, não? Foi o primeiro emprego na volta. E porque eu conhecia a Luciane, a tua irmã. Ah, é? E eu encontrei a Luciane, né, em algum lugar, e eu falei, Luciane, o que tu vai fazer, Márcia? Tu vai ficar no Brasil, tu vai ficar em Porto Alegre? Eu digo, olha, eu estou tentando ficar, eu gostaria de ficar, eu quero trabalhar. Ela, o meu irmão, o Fernando, tem uma editora, a Jornal Comunicações, eu vou te recomendar para ele. E aí foi. E aí eu fui lá, para aqueles que não sabem bem a história, a Jornal Comunicações foi uma empresa, na época, muito visionária, porque ela avançou no sentido da comunicação one-to-one, B2B. Quer dizer, na realidade, todo mundo falava em McLuhan, Aldeia Global, e Max Media, e a Jornal foi no 1 a 1, fizemos milhares, tá? De publicações para empresas, fazia o jornalzinho de tal, o jornalzinho daqui, entre os quais né, a revista da Agas, que marcou época, a revista Wonderful, que foi justamente entre 88 e 98, que também foi uma revista absolutamente visionária. Maravilhosa. E a Jornal tinha esse condão, e a Márcia, então, trabalhava na área de comercial, né, comercializando os produtos, junto com a Neca Hickman e tantos outros, o Hélio Marques, o Luiz Zanoni. E aí tu, então, vai para a RBS. Né? Isso, também para a área comercial. E a minha entrada na RBS foi através da TV Com, onde tinha uma oportunidade, que eu trabalhei junto com a Aline Kuziak, que era gerente da área. Um ano... A Aline que tá na prefeitura. Isso, a Aline foi minha primeira chefa na RBS. E a Neca tinha saído da Jornal, mas a Neca foi para a RBS TV, tu lembra? Sim. E daí a Neca, que já tinha trabalhado comigo na Jornal, me convidou para a RBS TV. Então, eu saí da TV Com e fui para a RBS TV depois de 1 ano e pouco. E ali na RBS TV foram quase 9 anos, até... a oportunidade, né, que eu também procurei dentro do grupo, que foi de mudar. Porque a televisão eu já fazia, na verdade, né, com o pé nas costas, conhecia bem, foi um veículo maravilhoso de trabalhar, mas eu já tinha vontade de ir para outra área. E a oportunidade de mudar dentro da empresa surgiu no Clique RBS. Que era uma loucura na época. A gente evangelizou praticamente o mercado, né? O mercado conhecia muito pouco de internet. Foi precursores, a gente não sabia como é que faz um banner, como é que faz não sei o quê, como é que anuncia e tal. Era um negócio maluco, porque o anúncio tu tinha a página, meia página, não sei o quê, o spot de rádio, o VT de televisão, não sei o quê. Aí entra a internet e vem a ideia do banner, do não sei o quê, tu não sabe onde é que aplica, quanto custa, como é que quantifica isso? Como é que tu mensura, por que não aparece, aquelas perguntas, por que não aparece agora que eu estou vendo, né? Dos clientes, nunca aparece. Sim, foi um período muito interessante. Tu estava vendendo o ar, né? Tu estava vendendo ideia, estava vendendo... A RBS já tinha uma área bem estruturada, mas foi uma época também que a RBS comprava novos produtos, né? Novos portais, né? Então, comprava portais de São Paulo e a gente comercializava aqui. Então, a gente tinha um vasto portfólio, fora o Clique RBS, a Zero Hora, a Rádio Gaúcha, para comercializar. E aí foi exatamente essa fase, esse momento de integração entre o on e o off, né? Que começou devagar, demorou, né? A gente muitas vezes se vendia a internet como uma bonificação até do off,
no início, Sim, né? sim, e sim, essa sim. área na Papai na zero RBS hora e a gente começou a valorizar e foram anos muito. Eu também aprendi digital no Grupo RBS, né? Entrando no Clique, eu vinha do mais puro offline, né? Primeiro revistas Sim, e sim. depois televisão. Então, para mim, e depois eu não quis mais sair, né, Fernando, do trabalho com o digital. Tanto é que quando chegou o G1RS, que daí a diretoria era na RBS TV, eu voltei para a RBS TV para a chegada, organização, comercialização e planejamento do G1RS, que foi também uma fase super bacana. Sim, sim. E aí depois, né, então, em algum momento, tu resolve fazer a carreira solo. Sim. E junto com esse colega, Sim. monta uma empresa chamada Brazo Mídia. O nome foi uma criação do Gessé Rodrigues, mas assim eu gostei também, eu gosto do nome. E o Gessé ficou 1 ano e pouco e depois foi para São Paulo, como eu comentei, e depois foi morar em Utah. E ali ele ficou muitos anos também morando nos Estados Unidos e eu toquei a empresa sozinha, né? Eu fui montando equipe, mas nunca tive um outro sócio. E, como eu digo... Como é que, voltando lá, isso foi em 2000? Isso foi em 2000. 2000 e... Não, 2013. 2013, a Brazo começou em 2012, 2013 eu estava full time com o Brazo Mídia já. Aí tu tinha saído da RBS? Eu tinha saído da RBS. Primeiro eu saí da RBS e eu pensei em tornar o meu plano B, que era dar aula, em plano A. Eu não pretendia, na verdade, né, Fernando, abrir um outro negócio. Eu não saí da RBS para abrir uma outra representação. Eu pretendia fazer o doutorado e eu gosto de dar aulas, né? E gosto de ser professora, gosto de ensinar, enfim, de aprender com os alunos. E daí eu pensei, eu vou fazer o doutorado e vamos ver, eu quero ficar só na vida acadêmica. Mas isso não durou nem 1 ano, né? Não. Eu senti falta, como eu brinco, do mercado, mas estava assim, crescendo o meu número de disciplinas, engrenando, né, numa proposta de começar o doutorado, quando o Gessé me convidou, porque ele tinha representação do Terra, do portal Terra, né? Sim. Porque a gente começou somente com representação de portais, antes de mídia programática. Aí ele, que era um profissional muito mais de planejamento, precisava um profissional de comercial junto, me convidou. Eu digo, vamos experimentar, né? Ele também dava aulas na SPM. Eu digo, vamos tentar. E super decolou logo no início. A ideia inicial de vocês era uma empresa que comercializasse soluções digitais. Soluções o cara quer de anunciar no digital. Terra, o cara não sei o quê, papapá e tal. Naquela época era uma empresa que fazia o meio de campo, né? Exatamente. E aí, com o tempo, ela foi evoluindo para abarcar novos, né? Porque a Márcia, uma das coisas que nos levou a convidá-la é porque hoje ela tem o domínio, ou conhece bastante dessa questão do consumidor, como é que as empresas hoje, principalmente as empresas de varejo, mas todas elas de uma forma geral, podem chegar no consumidor se valendo das estratégias digitais. É isso aí, não? Uma coisa é o estudo e a pesquisa na área de comportamento do consumidor que a gente faz. Outra coisa é a disciplina que eu dou aula, né? A disciplina de comportamento do consumidor, além de comportamento do consumidor nos ambientes digitais, marketing de produtos e serviços, né? Que é a vida acadêmica. Mas a Brazo trabalha com tecnologias
de estratégias e tecnologias de plataformas digitais, né? Onde ali a gente também consegue mensurar muito bem no digital o comportamento do consumidor, né? Quais são as ações, quais são as estratégias para que a gente possa ter um planejamento de mídia digital muito efetivo para que o cliente, o anunciante possa chegar no objetivo de campanha que ele tem. Então, hoje, a Abrazo, ela tem um hub de praticamente todas as soluções digitais que tu precisa para fazer uma campanha Sim, mas de isso é mídia digital. um leque, um É um universo, leque é um gigante, negócio porque são gigantesco. parceiros que a gente tem negócios e que a gente já trabalha há anos com eles, são plataformas robustas, né? Além de redes sociais, que geralmente as agências e anunciantes já fazem internamente, a gente trabalha com plataformas de áudio, de vídeo, de streaming, né? Netflix, HBO, Disney, CTV, áudio no digital, onde eu posso onde eu posso subir praticamente, né, todas as estratégias de campanha. É mais fácil, como eu brinco, é mais fácil tu nos perguntares assim o que a gente não faz em mídia digital do que a gente faz, do que as estratégias que a gente faz. A gente tem praticamente todas as plataformas dentro da Abrazo, junto com os parceiros da Abrazo, que estão em São Paulo, Floripa, Espanha também, para trabalhar essas estratégias, para subir as campanhas, operar essas campanhas de mídia digital e entregar os resultados. Essa questão do consumidor, né, ela tem alguma conexão com essa coisa da geração X, Y, Z, não sei o quê, tarará, vai mudando em paralelo, porque hoje o digital é predominante nas pessoas mais moças, né, nos jovens. Como é que foi ao longo desses 20 anos, por exemplo, 20 e poucos anos que existe a Abrazo, qual é a maior mudança que tu percebe no consumidor? Assim, fala um pouco de consumidor, como é que as pessoas têm que cuidar do seu cliente? As maiores mudanças que a gente nota no comportamento do consumidor são muitas, né? Durante todo esse tempo, desde que eu comecei a estudar essa área, né? Porque essa área, Fernando, ela é atravessada pela antropologia, pela economia, pela psicologia, né? É muito interessante. Então, eu sou realmente apaixonada por essa área. E a gente, principalmente depois da pandemia, a gente teve muitas mudanças, né? O Covid, né? A partir de 2020, Covid 2019, 2020, 2021, até o término, a gente teve muitas mudanças no comportamento do consumidor. Muitas perceptíveis, mudanças. assim? Muito, muito perceptíveis. E agora, gente, com o avanço da tecnologia, da inteligência artificial e o avanço do digital, da internet, pensa o que cresceu, né, o consumo de internet na pandemia, né? Principalmente um meio como a internet, tu não tinha, né? Não tinha praticamente OH, né? Tu não saía de casa, né? Tu tinha televisão e internet, né? A gente se comunicava, se relacionava e se encontrava só pelo online. Então esse consumo subiu exponencialmente e os hábitos dos consumidores também. Aí vieram as compras online, aumentaram? Muito. Aí vieram as compras online. A gente tinha, logo pós-pandemia, e principalmente durante a pandemia, tinha muito varejo que não estava preparado, né? Para o varejo, para vender online, né? Foi uma correria também maluca para vender online. Pensa, de repente, tu tem lá o teu e-commerce, mas ele estava lá, sem tu apostar muito, sem tu investir, e de repente essa revolução aconteceu. E muitos hábitos da pandemia, eles permaneceram. Não só os hábitos do consumidor, como os medos do consumidor, anseios diferentes, preocupações diferentes. E a gente, para te dar uma linha do tempo, a gente ficou muito mais conectado e muito menos presencial, né? Sim. Então,
Com o tempo, né, passando 2 anos e passando mais tempo, volta hoje, né, a gente hiperconectado, com falta de atenção, a comunicação hiperfragmentada em vários meios, né? Pensa que quando eu trabalhei na jornal, quando eu trabalhei na RBS, a gente tinha jornal, TV, rádio, OH. Sim. Hoje, só dentro da internet, né? Tu tem um vasto número um vasto inventário, como a gente diz, de conteúdo para te consumir, né? Tu consome YouTube, naquela época tu tinha a tal de... a primeira lição que se aprende na faculdade de comunicação é a mensagem, o emissor, não sei o quê, a mensagem se conclui quando... Quer dizer, tu entrega uma revista na mão do cara, o cara lê a revista, fechou o circo. Agora, tu atira para cima e não sabe se as pessoas estão vendo, onde estão recebendo. É um negócio absolutamente maluco, né? Porque para onde ainda estava vendo a história do YouTube, né? Nem eles imaginavam que fosse... Eles criaram um site no início para ser um site de namoro, de relacionamento, ninguém entrou, e aí eles começaram a ver que simplesmente todo mundo queria botar alguma mensagem no ar, e hoje todo mundo bota uma mensagem no ar e acontece, não se sabe quem está vendo, onde está vendo, né? O negócio... Isso, a empresa que de alguma forma acompanha isso, tem que estar sempre sintonizada, né? Atualizadíssima. Então, esse comportamento do consumidor, daí digital, né? Ele começou... Não, daí voltando à vida presencial novamente, a gente começou a entregar e a trabalhar muito mais esse conceito da não separação, do FIR digital, né? Que é o físico com o digital, então, integrados, que é o que a gente vive hoje. Porém, Fernando, uma das grandes mudanças que acontece hoje é que a gente tem, depois desse crescimento exponencial e dessa hiperconexão e dessa falta de presença, hoje a gente tem um retorno do presencial muito forte. Então, tu vê os consumidores agora buscando... depois de tanta atenção, né, que tu comentou, hiperfragmentada, onde tu não consegue mais saber por onde tu foi impactado. Será que eu vi isso no OH? Será que eu vi na TV? Será que eu vi no TikTok, no YouTube? Aonde que eu vi essa informação? Mas eu vi em algum lugar. Muitas vezes eu vi. Ontem eu estava vendo, não sei aonde, mas eu vi. Geralmente é isso que as pessoas... E aí tu não consegue buscar, aonde. Né? É um troço maluco. É muito maluco, porque a gente é impactado o tempo inteiro por essa comunicação fragmentada. Né? Então, é um grande desafio para as marcas também conseguir construir a sua narrativa em milhares de opções de meios. E tudo muito volátil, né? Tudo muito... Eu não consigo buscar... Eu fiz um post bacana no Facebook há 4 anos atrás, eu queria resgatar, não sei onde é que anda, tá? Na tal de nuvem e tal. É um negócio muito volátil, né? Eu fiz, inclusive, uma vez uma crônica em que o título era "Haverá um dia em que não haverá passado", porque as fotos se perdem, fotos físicas não existem, não tem mais foto do teu avô, está tudo na internet, o computador deu pau, perdeu o celular, as coisas sumiram. Quantos milhares e milhares de fotos que a gente tem que nunca mais vai achar? Isso é muito rápido, essa volatilidade, né? E eu acho que administrar isso é uma coisa muito difícil. Nós estamos entrevistando a Márcia Butti, que é a diretora da Brazo Mídia. Né? Queria referir novamente, agradecer o apoio dos nossos patrocinadores, a Dipan Gaúcha e a GS1 Brasil, e convidá-los, primeiro, reiterar a ideia de clicar no inscrever-se no canal, dê um like, etc. Tal, e ela que é especialista. E fazer um comentário. E fazer um comentário. Todo mundo diz, comenta aí, que cada vez que comenta... o algoritmo corre mais rápido. E eu queria convidá-los a assistir a mensagem da Dipan Gaúcha e da GS1 Brasil, e em seguida voltamos. Pai, posso levar essa granola? Ah, não sei, filho. E para celular? Olha, pai, essa granola é feita com grãos integrais, não tem glúten,
Foi feita há menos de uma semana e tá longe de vencer. Boa, filhão. Você realmente é o herói das compras. QR Code padrão GS1. Um código, infinitas possibilidades. Para você, supermercado é um lugar onde você faz as compras para a sua casa. Para nós, é um lugar de encantamento. Porque a gente acredita que gentileza, cuidado e carinho também são gêneros de primeira necessidade. Para milhares de gaúchos, somos lojas de supermercados e atacados, indústria de pães e beneficiamento de grãos, que unem as pessoas, que sustentam negócios e que alimentam esperanças. Para os nossos colaboradores, somos um caminho seguro para realizar sonhos e construir futuros. Para os nossos fornecedores, somos parceiros em uma nobre missão: facilitar o acesso das pessoas ao que é essencial para viver. Se para você, hoje é só mais um dia de fazer supermercado, para nós, é mais um dia para encantar você. Grupo IMEC, há mais de 6 décadas fazendo parte do seu dia a dia. Bom, Márcia, então, estamos de volta. Tu diria que hoje o consumidor é mais exigente ou mais deixa para lá, tipo assim, a cultura hoje não é tão valorizada, a juventude é muito focada só no seu umbigo, aquela coisa toda. O consumidor está desenvolvendo um nível de exigência ou está sendo mais reflexivo? Deixa para lá, tarará, como é que é isso? O consumidor está muito mais exigente. E não são só os mais jovens, né? A geração que a gente brinca, 40 a mais, é uma geração muito exigente também, né? Aqui tu tem uma parcela de um poder aquisitivo maior também. E não só exigente, nervoso, irritado, né? Ele tem pressa, né? Ele quer que tudo se resolva imediatamente, porque o tempo se tornou, né? Isso é pós-pandemia também, o tempo se tornou mais escasso, né? E a valorização do tempo, a gente no Rio Grande do Sul, pós-calamidade ainda, né? A gente já tem aspectos ainda diferentes dos consumidores do resto do Brasil, pelo que nós passamos. Então, hoje, tu tem outras, como eu brinco, outras emoções envolvidas, né? No processo de decisão de compra, né? E como tu enxerga o que tu comprou, né? E a gente vinha de uma batida de que eu faço, eu aconteço, e de uma hora para outra tu teve 2 impactos, que foi a pandemia. Exatamente. E a enchente, em que tu não pode fazer, tu não pode sair de casa, tu não pode, não sei o que, tem que ficar, e aí tu tem que reconstruir, né? E tu tem que reconstruir. E agora, tu tem que... E daí, doenças, né? Doenças mentais, muito mais sérias, em maior número, né? Depressão, solidão, por exemplo, né? Tudo isso faz com que o consumidor, as pessoas, somos nós, né? Se voltem agora para novos encontros, para o presencial, para menos notificações, né? Então, agora, isso é muito importante. As marcas estão tentando buscar não estar em todos os pontos de contato, mas serem relevantes para esse consumidor, talvez em menos pontos de contato, né? Como é que eu posso ser relevante para ti, Fernando, se agora o momento que a gente está vivendo é um momento que as pessoas não aguentam mais tantas notificações. Sim. Não aguentam mais serem interrompidas o tempo inteiro pelo WhatsApp, por telefone, por estarem conectadas ao mesmo tempo, todo o tempo, né? Cansaço digital. Vários filósofos, pesquisadores estudam agora o cansaço digital.
né? Ninguém aguenta. E o burnout desse tipo de vida hiperconectada, Não, sem falar. que a gente levou, que a gente começou a levar, né? Então, há uma tendência Sem falar de que... desconexão. Sem falar que São Tomé que o diga, até então, até pouco tempo atrás, se tu tivesse visto, estava visto. E hoje em dia, com a inteligência artificial, tu não pode mais nem acreditar numa imagem, tu não tem mais confiança, tu tem golpes digitais, tu não sabe se é a tua mãe mesmo que está falando contigo. Tudo isso está gerando não digo uma descredibilização total, mas está gerando algumas desconfianças. Quer dizer, que agora o que vai acontecer é que enquanto eu não estiver na frente da pessoa falando comigo no presencial, eu não acredito, porque pode ser que... Filho chamando, mãe pedindo maluco empréstimo, isso, né? é golpe. A coisa cresceu, tem esse lado de, pô, não aguento mais de 5... Porque tem uma coisa que a gente não percebe, tu acorda de manhã, tu tem a tua rotina, tu tem a tua programação e tal, quando tu tá, entra um WhatsApp e te desfoca, te leva lá para um assunto que era um cara que há 3 anos atrás, olha, Fernando, eu precisava falar contigo sobre não sei o quê, que daqui a pouco tu já está envolvido com outras coisas, e de uma forma imperativa, é isso que me incomoda. Quando a pessoa entra em contato contigo, tu tem que responder na hora, se não tu é mal educado, se não sei o quê, né? Até já estão tentando ser um pouquinho educado. Hoje em dia ninguém mais liga para ninguém, né? Pergunta primeiro, posso ligar? O telefone perdeu completamente o sentido. Mas é uma coisa imperativa, as pessoas... Oi, e aí? Isso não responde, parece que tu está sendo culpado de alguma coisa. Mas exatamente essa tua fala reflete bem o mood hoje e o que está acontecendo com as pessoas, né? O nosso cérebro, ele não mudou, ele não é multitarefa. Né? Quando tu tem que ser multitarefa, tu não consegue fazer tudo bem feito. Né? E a gente se tornou forçosamente, muitas vezes até no trabalho e na vida familiar também, multitarefa. Sim, né? E está se formando tipos, né? O tipo que nunca abre o WhatsApp, tu fica bravo, cara. Pô, mandei uma mensagem às 9 da manhã, às 6 da tarde, ele nem visualizou. E, pô, isso vai começar a ser um pouco mais aceito. O que será que ele está fazendo da vida dele que ele não me atendeu no WhatsApp? Está dormindo, ou então está no submundo da depressão, alguma coisa assim. Tem outro que atende rapidinho, responde rápido. Nem queria que fosse tão rápido assim. Tem outro que... Então, está se formando tipos, né? Um troço maluco da internet. E tu começa a interpretar vamos dizer, a definir as pessoas de acordo com o WhatsApp, o Instagram, né? Aí, né? Então, um cara que usa o Facebook hoje é um cara mais velho, tá? O Facebook ficou para trás. Não, agora olha, TikTok, não está para trás. Não mas não está para trás, já voltou. É? Já tá bem. É importante também na estratégia, a meta, né? Fazer Insta. E Face, sim, tem um público um pouco mais velho, um pouco mais maduro. Mas o que é... Então, complementando, a gente tem esse retorno, Fernando, agora, né? As pessoas se encontram mais. As pessoas voltam a ler. A leitura está no hype, né? Sim, a as leitura livrarias estão cheias. As revistas impressas estão voltando. O Nizam Guanais disse, a revista vai voltar com tudo. Exato, revistas já estão sendo, já voltou, né? Vai voltar mais ainda, porque a capacidade de leitura de textos longos diminuiu muito. As escolas cortaram os celulares no Brasil, né? Então, são vários movimentos, em vários países já tinham cortado há muito tempo, já não podia utilizar, por exemplo, o celular há muito tempo. Então, quer dizer, tu tem que, para que o teu cérebro compreenda, a leitura é fundamental, a leitura profunda é fundamental, ela forma outras conexões no teu cérebro. Sem a leitura profunda, a gente não vai para frente. Sim. Então, esse retorno é bacana, né? Então, a leitura, por exemplo, eu digo, a leitura agora está no hype, né? Realmente, tem fila de espera para entrar em clubes de leitura. Tu tem o retorno de atividades manuais, né? Desconectadas do celular, cerâmica, tricô,
crochê, artesanato, né? Clubes, grupos onde tu vai lá, leva o teu novelo e começa a tricotar muitas, com encontros muitas presenciais. confrarias gastronômicas, confraria do charuto, confraria Bem não sei o quê. lembrado, confrarias gastronômicas, né? Todas as noites tem uma confraria, ou a confraria do charuto, a confraria do vinho, a confraria da construção, a confraria não sei o quê, gastronomia, o pessoal se reúne, faz janta e vibra com aquela coisa de estar ali numa oportunidade pessoal, de reviver. Somos seres completamente sociais, né? Então, a pandemia e ainda a calamidade para os gaúchos nos afastou. Hoje, esse retorno do presencial é muito forte. Tu vê em eventos, tu vê em encontros e também outras atividades, outros produtos analógicos a gente voltou a consumir. Agora tem um crescimento significativo de vinil, novamente, né? Sim. De máquinas, ontem fotográficas analógicas, né? Não digitais. Acabou fotografar só no celular, né? Acabou não, mas... Ontem eu vi, não sei aonde, o cara com um disquinho. Olha que bacana, o mini vinil, tem uma música de um lado e uma música do outro, pretinho. Pô, mas isso é um compacto duplo de 100 anos atrás. Então é bacana, tu compra um vinilzinho, aí ele tirou da embalagem, bem aquela coisa da cartucho, ele tirou um vinil, tu bota, e aí tu não sei o quê, e tem uma música de um lado e uma música do outro, vendido em Nova York, custa $75, um troço meio caro, ou R$75 para duas músicas só, mas é uma bacana, um revival. Isso é um compacto duplo. Então, tem um retorno, né, de várias... E olha que ela que é do digital está defendendo o físico. Eu acredito que isso não tenha marcha ré mais, né? Quer dizer, tu usa o digital para algumas coisas, mas assim, ó... É o tal de burnout, né? Dá uma volta, né? Bugou. Bugou. Bugou o sistema. Vamos começar de novo. Volta que deu confusão. Não, e tu vê a geração Z, por exemplo, e a geração Alpha agora também voltando, também gostam das atividades analógicas. Sim. E falando em consumo, tu vê, diminui o consumo de álcool na geração Z. É uma geração que está se preocupando em beber mais água e menos álcool. Então, tu tem um crescimento de vários produtos aí, a gente vê nas gôndolas do supermercado, várias marcas sem álcool, vodka, espumante, vinho, drink, sem álcool. Né? Então, veja, a nossa geração era uma geração que bebeu muito mais, Fernando. Sim, uma coisa vai puxando a outra, né? Exato, uma coisa vai puxando a outra. E também no mercado profissional, a geração Z tem várias, né? Eu tenho um filho de 22, né? E eu tenho um filho que vai fazer 28. O Bruno, claro, já sai um pouco mais totalmente da geração Z, mas entre 19, 23, 24, eles valorizam outras coisas no ambiente de trabalho, né? Outros propósitos, né? E tem anseios que mudaram muito, eles querem trabalhar e viver, né? A gente trabalhou muito, se divertia também, mas o trabalho tomava conta praticamente do nosso dia a dia, Fernando, lembra? A gente trabalhando em comunicação de 24 horas do dia, entendeu? Sim. É evento, festa, encontro, almoço, né? Então, essa geração hoje tem muito mais apreço pela sua individualidade, pela sua vida privada, pela sua vida também fora do trabalho. Então, é um equilíbrio que a gente pode se inspirar. E voltando ao escopo da Abrazo Mídia, quais são as ferramentas hoje que estão em voga, que estão em ponta, disponíveis para empresas? O que elas, para tentar chegar ao consumidor, tem alguma regra nova? Tem muitos caminhos.
né? Tem muitos meios, né? Mas o que hoje está crescendo bastante? Redes sociais. O TikTok é avassalador, né? Se tu for ver, por exemplo, a última pesquisa da Mobile Time, quais são os aplicativos que estão instalados, estão em maior número instalados nos celulares dos brasileiros. Imagina qual é o primeiro? Chuta aí. WhatsApp? Acertou. Então, isso já foi diferente, né? O primeiro é o WhatsApp, o segundo é o Instagram, daí o terceiro já é o TikTok. Entendeu? Então, o TikTok cresceu, por exemplo, de forma avassaladora? Isso, exponencialmente. Então, antes o TikTok começou com dancinha, hoje as marcas se comunicam no TikTok de diversas marcas. Tu compra no TikTok, tu busca no TikTok. Tu vai menos no Google e mais. O TikTok comeu essa fatia do Google como buscador. Sim, essa geração nova não busca no Google, né? Agora, com a IA, menos ainda. Então, TikTok é uma fonte de busca muito alta, muito grande. O YouTube, importantíssimo, o crescimento do vídeo no Brasil, no mundo inteiro também, foi gigante. E aí tu tem plataforma, e aí tu anuncia, e daí tu tem os streamings para anunciar também. Né? Quer dizer, hoje tu pode anunciar no Netflix, no HBO, em quase todas as redes de streaming. Hoje tu tem um crescimento exponencial de podcasts. Né? Olha, tu tem milhões de ouvintes em determinados podcasts, né? Não só de notícias, pensar na Casa Assombrada e tantos ontem, outros. O cara estava dizendo o seguinte, até um pouco tempo atrás, para ter uma entrevista, tu tinha uma emissora de televisão, tu tinha uma mega NBA, NBC, ABC. E agora não, agora tu senta com uma pessoa, liga o microfone e está no ar para o mundo, para a China. Ontem ainda recebi um amigo da Pensilvânia mandando, tá muito bom esse Ponta de Gondra e tal. Né? Antigamente a gente chegava só na nossa provínciazinha, na aldeia. Né? Aldeia. Na bolha. E hoje era a voz do poste, né? Maurício Sirotsky, em Passo Fundo, a voz do poste gritava e quem quisesse ouvir, ouvia. Que loucura. E hoje quantos podcasts existem? Cada vez mais segmentados, né? Eu digo que a gente voltou, a minha ideia de segmentação, aí foi para o mundo, agora voltamos para a segmentação, falar de varejo, o outro fala de não sei de quê, entende? E com milhões de ouvintes, porque olha como isso fecha também com essa economia da atenção. Quando tu está escutando um podcast em casa, tu pode estar fazendo outras coisas. Sim. Tu vai correr, caminhar, tu lava uma loucinha, como eu brinco, né? Tu faz várias coisas. O presidente da GS1, João Carlos Oliveira, corre lá no Ibirapuera, ouvindo, e aí ele, acabei de ver aqui, não é verdade aquilo que o cara falou? Pois é. Então, hoje podcast, por exemplo, tem milhões de ouvintes, é um tiro de canhão, praticamente como uma TV aberta, né? Que pega todo mundo, mas segmentado aí por assunto de interesse. Então, DOH, né? Olha as telas digitais, olha quantos meios cresceram, né? Hoje tu tem vídeo em todas as telas digitais pela cidade, né? Vídeo de 10, 15, lembra? Antes era o OH estático, agora nós temos movimento. Eu fiz muitos eventos na vida, né? E eu me lembro que a gente fazia um evento, para fazer um telão maior, tinha que empilhar 3, 4, 5 televisões ali para dar um... Hoje... Exato! Hoje eu vi o negócio da Copa do Mundo, fizeram um bar com um troço gigante, parece que está dentro do estádio, reproduzindo um estádio, tu entra, se assiste como se estivesse assistindo o jogo. Um troço maluco, né? Maluco. E não tem, vai avançando. Aí tem o burnout, né? De algum momento a coisa vai voltar para o físico, é isso? Não. As telas, é claro que não vão sumir, elas só vão crescer, mas os anúncios que interrompem muito, eles estão em queda na preferência, né? Tu quer poder pular um anúncio no YouTube ou não? Sim, ou tu quer ser obrigado a assistir? Pulo. Né? Eventualmente... E te incomoda se tu tem que assistir. Né? Se tu não pode pular, se ele é não pulável, por exemplo, né? Tu quer um anúncio, tu quer estar assistindo um filme... Né? Aí se tu não paga uma assinatura mais cara, tu vai ter o anúncio, né? De alguma forma a plataforma tem que se monetizar. Porém, o cuidado, por exemplo, de uma Netflix, que o anúncio não seja
ele vai interromper a tua experiência, Fernando, mas ele procura interromper a tua experiência, pelo menos não no ápice do filme, na hora do tiro, na hora do beijo, na hora Sim. Sim. Entendeu? Então, essa nem é uma tendência, é uma realidade muito alta, muito forte hoje, né? Como eu capturo, e esse é o desafio das marcas, como capturar a atenção do consumidor entre milhões de telas, né, e milhões de notificações para trabalhar a preferência da tua marca. Imagina, antes, um supermercado, tu tinha 4 marcas de açúcar, 4 marcas de arroz, 3 de feijão, né? Olha a dificuldade hoje de entrar com uma marca nova e de te posicionar no meu grupo de consideração. Se eu te digo aí um nome, me diz um nome de sabão em pó aí. Omo, né? Então, quanto tempo a Omo teve que trabalhar para estar no teu grupo de consideração? Para mim, te perguntar, diz uma pasta de dente. Colgate. Olha, né? Tinha Colgate, Colinos, Close-up. né? Close-up. Hoje, olha quantas tem. Então, para te entrar nesse grupo de consideração, que quando eu preciso, convenientemente, comprar um produto, né, ele está na minha mente, a marca tem que fazer um esforço gigante. Nós estamos chegando no final, é uma coisa maluca, passa rápido. Muito rápido. A própria inteligência artificial, só para concluir, ela às vezes vai contra ela mesma, porque ela diz, olha, eu estou te dando... mas se tu quiser uma coisa melhor, credibilizada, com qualidade, tu paga o premium, né? Tipo assim, o que eu estou te oferecendo não é confiável. Eles acabam criando essa mística que se tu fizer o basiquinho, tu vai ter uma coisa até errada. E eu já vi coisas erradas nos livros que eu escrevo. Tu tem que ter o premium. Ela está jogando contra ela mesma, né? Que está criando uma coisa que tu não confia cegamente na inteligência artificial hoje. Mas não pode confiar. Por quê? A inteligência artificial, ela está te entregando tudo que tem de conhecimento, que está aí armazenado. Se tu não fizer aquela velha história, se tu não fizer as perguntas certas, ela vai te entregar muitas informações equivocadas. Se tu não souber, se tu não tiver o teu repertório para usar a inteligência artificial... Que, aliás, Márcia, uma coisa interessante, me disseram o seguinte, que hoje, apesar de toda essa tecnologia, toda a inovação e toda a facilidade de absorção pelas pessoas mais jovens, o que não é uma novidade na história da humanidade, sempre os jovens absorveram mais rápido, a inteligência artificial acaba sendo melhor usada por pessoas de uma idade um pouco mais alta ou um pouco mais de qualidade intelectual, que são capazes de oferecer um briefing mais consistente, mais detalhado e mais completo para terem as respostas que buscam, né? Tipo assim, agonizados, me diz aí, eu não sei o que, um café. Só um café. Agora, se o cara mais, né? Eu gostaria de ter um café diferente, não é? Isso é verdade, né? A verdade é que tu tem que... Quer dizer, a inteligência artificial, por mais moderna que seja, está sendo usada por 40 a mais de uma melhor forma do que... Eu acho que aí, Fernando, não é uma questão de idade, porque tu tem 40 a mais que vai perguntar, mas sim de pessoas que têm um background intelectual, que têm repertório, que têm conhecimento. Aí sim a IA é muito positiva. Ela vai acelerar e vai te trazer insights. Mas quando tu começa, quando tu começa a, como eu digo, a castigar um pouco a IA e pedir mais profundidade, ela geralmente erra, porque essa profundidade tem que vir de ti. Tu tem que dar o caminho para ela. Pesquise determinados autores que falam de comportamento, de varejo, de supermercado, para classe, para 60 a mais, por exemplo. Se tu não tem conhecimento, ela vai te trazer, provavelmente, informações muito rasas. E tu vai pedir para ela aprofundar, e se tu não questionar e não trouxer coisas novas, tu não vai ter um trabalho de qualidade. Eu vejo... Hoje, isso é impossível. Então, ela facilita processos, ela acelera, né? Mas ela não
te entrega... Quando tu quer escrever com IA, por exemplo, né? Ela vai te... Fica commodity, né? Todo mundo escreve daí do mesmo jeito, né? Quantos livros Esses foram dias publicados agora? Me desafiaram, eu só tenho meus livros de poesia, faz uma poesia aí. Ela faz a poesia assim, tá. Mas nunca vai substituir a poesia que nasce do Vinícius de Moraes. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, que vem e passa. Ela não vai atinar, né? O processo criativo é teu, é humano. Ela pode acelerar te dando insights quando tu começa a escrever alguma coisa ou quando tu quer talvez encontrar algumas referências. Olha, quantas referências ela tem que tu demoraria tanto tempo para procurar em livros e outras pesquisas. Ela te dá em segundos, né? Mas tu tem que saber o que tu está buscando. Por isso, o prompt certo, né? Sim. É fundamental. A pessoa atrás não deixa de ser uma ferramenta, né? Como for todas as outras. O rádio, não abrir o microfone e falar bobagem é outra coisa, né? Ela ajuda, né? Eu estou escrevendo um livro para um amigo, estou fazendo a biografia de um amigo meu, e o nome e ele conta que a mãe dele viajou com ele quando ele tinha 8 meses na barriga, e foi de Porto Alegre a Passo Fundo em 1960, e que foi uma turbulência gigantesca, o avião quase caiu, não sei o que e tal. Então, a ideia do livro é, ainda bem que aquele avião não caiu, né? A ideia do título. Aí tinha que achar o avião. Aí tu vai na inteligência artificial, qual era o voo que fazia Porto Alegre, cara? E ele te dá um Douglas DC-3, a foto da Varig, não sei o quê. Quer dizer, isso ajuda muito, Isso né? ajuda muito. Isso ajuda muito, mas tu tem que saber pedir, tem que saber o que tu quer, tu tem que saber a referência. Exatamente. Né? E profissionalmente, é claro, aí tem algumas profissões que estão terminando em função da Tradutor, digitador, estenógrafo. Né? Quer dizer, tradutor... Assim como o fax terminou. Exato. Então. Eu acho que na questão da tradução aí, particularmente, acho que sempre vai precisar, mas olha o quanto a IA acelera, né? Te dando talvez a primeira tradução para depois tu revisar. Então... Não, eu, por exemplo, que passei... Revisor de texto, sim. Revisor, por exemplo, a IA, né? Tu vai dar mais uma passadinha depois, mas lembra que a gente tinha revisor na jornal? Agora me lembrei. Isso. Tinha um revisor, tinha um cara de fotolito, tinha um pitanga da fotografia, tinha um revelador de filme, quer dizer, revisor tinha dois, três caras. De manuais técnicos. O Flávio Dodge. Manuais técnicos, livros, a gente, há pouco tempo atrás, a gente tinha essa função essencial. Hoje a IA realmente substituiu uma boa parte dessa função. Né? Só para dar alguns exemplos, né? Como na produção de áudio, de vídeo, né? Hoje tu faz com IA. Não, olha na publicidade o que tu cria com IA. Eu, como jornalista, passei a vida inteira entrevistando pessoas. Eu ligava o gravador, 1h30 de gravação, e depois decupava, assim, eu estava lá, parava o gravador, eu estava lá, digitava, mas hoje tu reproduz. Acabei de fazer um livro agora de Vila Oliva, 80 anos, eu tinha uma referência de um livro anterior, tu fotografa a página impressa do livro e pede, me transcreve em Word, e aí vem o texto digitado. Quer dizer, isso é uma coisa que realmente vem ajudar, né? Mas tem que saber usar a ferramenta, né? A gente está ainda, eu acho que a maioria está aprendendo a usar a ferramenta e vendo que não é a revolução da escrita. Mas se não tiver a pessoa por trás, o profissional por trás, tudo cai por terra, né? Cai por terra. Porque saber usar, não adianta a empresa que tu usa, isso, bota lá no YouTube, bota lá no... Mas um pouquinho, por que tu quer botar no YouTube, né? Qual é o público que tu quer atingir, etc. Continuam as premissas continuam as mesmas, de como se comunicar com o seu público, né? Com certeza, só que é isso, a gente está... Não é atirar para cima e quem pegar que pegue. Tem que ter cuidado, porque o digital cresceu muito, mas os meios offline são importantíssimos. Então, a gente não separa mais, como a gente falou antes. Se tu está vendo na televisão, se tu está vendo vídeo no celular, se tu tem uma experiência mais imersiva no cinema, sim, mas vamos combinar que tu não lembra. Agora, eu saio daqui, entro na Ipiranga, se eu vi numa tela e depois eu vou para outro lugar, eu já não me lembro onde eu vi determinada promo ou determinada marca nova.
Então, é mais complicado e não tem mais como tu separar as estratégias, né? Tu tem que trabalhar com uma narrativa fluida entre os meios, né? Não, como eu digo, não precisa ser tão ansioso e eu tenho que estar em todos os lugares ao mesmo tempo com a minha marca. É impossível. Né? A não ser que tu tenha um budget de muitos trilhões para estar com eficiência, mas tem que escolher onde está o teu público-alvo e principalmente a mensagem, como é que tu vai atingir ele, né? Como é que eu falo hoje com esse consumidor que está valorizando outras coisas? Isso é outra coisa importante. Por exemplo, supermercado, né? Pós-pandemia começou a diminuir. Eu estava lendo uma pesquisa até para vir falar contigo, que é da Nielsen Nova, onde hoje se vai com mais frequência ao supermercado e carrinhos com menos compras, porque tu tem o supermercado físico, ele concorre, claro, com os marketplaces. Hoje tu vende na Amazon, vende no Mercado Livre, vende no online. Então, como é que tu faz o cara ir para dentro da tua loja física também, né? Quem sabe tu faz como o Zafari, que eu gosto, ele coloca as flores ali quando tu entra. O Zafari que eu vou sempre tem muitas flores. E eu penso não, é fato que essas flores estragam e que ali não tem muito lucro, não. Sim. Né? Poucas pessoas compram, elas estragam. Mas quando tu entra Se e sente vê bem, aquele né? monte de flores... Cara, eu particularmente adoro flores, mas eu tenho certeza, isso muda. Né, quando tu entra. Então, tu tem que tornar o teu espaço físico mais sensorial, né? Com mais aromas, com mais toques, com a luz, né? Para que realmente seja atrativo entrar na loja. Senão eu compro online. É incrível isso, porque o próprio Zafari é um padrão disso. Mas estamos chegando ao final de mais esse nosso 36º episódio. Passou muito rápido o assunto. Olha, renderia nós começar a entrar em formatos de lojas, formatos de comunicação. Nós poderíamos passar aqui 2, 3 horas falando. Queria agradecer muito a Márcia Budzik pela entrevista. Reiterar o agradecimento aos nossos apoiadores de Pan Gaúcha e GS1 Brasil. E oferecer a Márcia 1 minuto para as suas despedidas. Agradeço eu o convite. Primeiro, esse reencontro, né? Não só em eventos, para a gente poder conversar um pouco. E uma honra estar aqui no teu programa. Pode contar comigo. Achei muito bacana também. Muito bacana essa pauta solta e adorei. Parabéns. Muito obrigado. Até a próxima. Até o próximo episódio.